Hoje o nosso estudo é diferente, porque nós contamos com a presença do nosso coral da Lafran. Já que nós vamos falar de música, é importante que a gente tenha música para poder ilustrar. Eles vão cantar para a gente uma música para poder fazer a introdução do nosso estudo. Boa noite, gente. A gente vai começar então o estudo cantando uma música. A gente já vem cantando ela um pouco às quartas-feiras. Opção de Amar. Todas as vezes que sinto um vazio em mim, tento achar mil maneiras de te encontrar. Há muitas formas no mundo em que você vem. Basta um momento, e te encontro também. É só procurar no esforço em busca do bem. Há opções de trabalho em tudo que há. Vou tranquilo dos pássaros sobre o mar. Trabalho perfeito de Deus só pra me inspirar. E não há no amor dor ao lutar. São cores perfeitas que envolvem o jardim. Antes deserto, trabalho fez tudo florir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De todas as coisas no mundo eu escolho amar. Pois não há no amor dor ao lutar. Iluminado vem pra me envolver. Eu posso ver a luz a me guiar. E pra seguir Jesus é só amar. Bom, gente, na verdade, eu refleti muito antes de decidir se iria trazer ou não esse tema, em função da relevância do assunto. Porque a gente fica pensando, nós temos tantos assuntos importantes para tratar em termos morais. Será que vale a pena falar de música no plano espiritual? E foi uma grata surpresa quando a gente encontrou um material muito rico a respeito do assunto. E se não fosse um assunto relevante, André Luiz não falaria sobre esse tema em diversos dos seus livros. Emmanuel também não abordaria esse tema em muitas das suas obras. Como esses dois espíritos são referência para a gente em termos de estudo e fundamentação na doutrina, nós consideramos que sim. E a gente vai tentar fazer esse percurso do que representa a música, tanto para a gente no sentido material, mas principalmente do sentido espiritual. Do ponto de vista material, é interessante refletirmos que desde a década de 1990 houve um avanço muito grande no campo das neurociências, com o aparecimento de equipamentos
como o de tomografia por emissão de pósitrons, PET scan, ou o de ressonância magnética funcional, pôde-se fazer pesquisas verificando o cérebro humano em movimento. E muitas dessas pesquisas contemplaram também o tema música em relação às áreas do cérebro que são ativadas. Muitos dos neurocientistas têm colocado a música como uma forma de linguagem humana. O ser humano é a única criatura capaz de apreciar a música enquanto os seus componentes básicos, ritmo, harmonia, melodia. Os animais, logicamente, são influenciados pela música, mas eles não têm a capacidade contemplativa que o ser humano tem. E infere-se que a música está presente na cultura humana desde os primórdios. Logicamente, não tão refinada quanto nós temos hoje, mas a música faz parte das culturas tribais dos povos primitivos, das culturas religiosas. E quando a gente fala, então, de cérebro e música, pensando também no aspecto da linguagem, existe um traço muito interessante, é que se a linguagem tem uma área muito bem definida no cérebro, a música não tem. A música ativa diversas regiões. Porque quando nós escutamos uma música, nós associamos à música diversas lembranças, diversas memórias, evocamos muitas vezes emoções e sentimentos. Isso faz com que nós tenhamos, ao ouvir uma música, diversas áreas do cérebro sendo ativadas ao mesmo tempo. E mais interessante, algumas das pesquisas em neurociências, quando se colocava uma pessoa leiga para escutar uma música, e quando se colocava um músico para escutar aquela mesma música, quando este músico conhecia aquela música, ao escutar a música, ele tinha também a área motora do cérebro ativada. A área motora é a área do cérebro responsável pelos nossos movimentos, pela coordenação. E a pessoa leiga escutava a música e não tinha essa área ativada. Mas o músico sim, porque ele refazia mentalmente a música como se ele estivesse tocando. Então, o músico ele ativa inclusive mais áreas no cérebro do que a pessoa comum. Nós encontramos na questão de número 251 do Livro dos Espíritos, quando Kardec levanta um questionamento sobre a música. E ele pergunta aos imortais: os espíritos são sensíveis à música? Os espíritos se sensibilizam diante da música? A música é algo que toca os espíritos, aqueles que estão desencarnados? E vejam bem a resposta que os imortais deram. Quereis vos referir à vossa música? O que ela é perante a música celeste? Prestem atenção nisso, gente. Música celeste. Perante essa harmonia, da qual nada na terra vos pode dar uma ideia, uma está para a outra, assim como o canto do selvagem está para a suave melodia. No entanto, espíritos vulgares podem sentir um certo prazer em ouvir a vossa música, pois ainda não estão capacitados para compreender outra mais sublime. Para os espíritos, a música tem encantos infinitos, devido às suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Então, quando os benfeitores estão se referindo a essa música celeste, esses espíritos que trouxeram, que responderam a Kardec,
Logicamente que são espíritos de alta hierarquia espiritual. Eles estão falando da música que eles são capazes de contemplar. E que nós, encarnados, em função da nossa limitação dos órgãos sensoriais, ainda não somos capazes de perceber e também de compreender esta música. Nós sabemos que o ouvido humano tem uma limitação de faixa de frequência que ele consegue escutar. A nossa visão, da mesma forma, somente consegue captar uma frequência vibratória de luz. Nem abaixo, nem acima de uma determinada faixa nós não percebemos, nem na visão e nem na audição. É interessante pensar que os espíritos mais inferiores se interessam pela música humana, porque ainda não conseguem compreender um outro estilo de música que seja mais elevada. Porque essa música celeste, nós vamos ter a oportunidade de ver um exemplo a respeito disso, ela fala sem palavras, ela toca sem encostar. Os Espíritos dizem, e numa mensagem no livro Obras Póstumas, Rossini, ele faz uma comparação, ele faz uma metáfora para tentar descrever o que é que representa a música celeste. E ele fala que é muito difícil, é como se a gente estivesse falando de felicidade. O que é a felicidade? Cada um de nós vai dar uma definição diferente, de acordo com aquilo que foi capaz de sentir até hoje. Quem nunca teve um momento de felicidade não é capaz de descrevê-la. E quem teve uma felicidade mais sublime, percebe a felicidade de uma outra forma. A música celeste, de igual modo, funciona assim. Quem já tem dentro de si a harmonia, consegue perceber a música celeste. Quem não tem dentro de si a harmonia, não consegue concebê-la. Mas a harmonia, na definição dos espíritos, é mais do que a forma como nós descrevemos a harmonia na música, como um conjunto de sons organizados, dispostos de forma a nos sensibilizar da melhor maneira possível. A harmonia para os espíritos se refere a um sentimento. Então é uma conquista do espírito, assim como é a inteligência. Emmanuel, no livro Consolador, que também é um livro de perguntas e respostas, na questão de número 167, ele diz o seguinte: as óperas imortais não nasceram do lodo terrestre, mas da profunda harmonia do universo, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo, em momentos de santificada inspiração. Apenas desse modo podereis compreender a sagrada influência que a música nobre opera nas almas, arrebatando-as em quaisquer ocasiões, as ideias indecisas da terra para as vibrações do íntimo com o infinito. Então, olha que interessante o que Emmanuel está nos trazendo. Ele está dizendo que os grandes compositores do mundo são médiums das harmonias celestes. Eles foram capazes de captar, pelo menos parcialmente e imperfeitamente, essa harmonia que está disposta no cosmos. E que, segundo o Espírito Emmanuel, quem é o grande compositor desta harmonia do nosso setor de atuação é Jesus. Esses espíritos conseguiram captar essa música que está disponível no cosmos. Pegaram um pequeno fragmento e transformaram nessas músicas tão belas que nós conhecemos, como muitas dessas composições clássicas que são capazes de descrever uma verdadeira história diante dela. Então, quem tem compreensão da música sabe que determinada parte da música
está se referindo a uma determinada situação. Tambores rufando podem representar cavalos indo para o campo de batalha. Uma flauta tocando mais suave é um encontro entre duas almas e assim por diante. Porque existe uma intencionalidade na hora da composição dos sons, na hora da composição das músicas. Então, não foi ao acaso e não foi propriamente uma criação destes músicos. Eles foram intermediários de uma parte da música que eles conseguiram escutar com os ouvidos espirituais deles. O papel da música é muito nobre e muito importante. Também é Emmanuel quem vem nos dizer que a música desmaterializa o homem. E isso é muito importante. Nós não vamos nos desintegrar, não é neste sentido. Desmaterializar é fazer com que a gente se desapegue da matéria, com que a gente se abra cada vez mais para os aspectos nobres da vida, aspectos morais, aspectos superiores. A música tem essa capacidade de nos desmaterializar, pois ela transforma os nossos sentimentos, nos eleva mentalmente. No livro Obras Póstumas, Kardec recebe 2 comunicações do espírito Rossini. Rossini foi um grande compositor italiano, muito reconhecido em sua época. E é tão interessante porque na sua primeira mensagem ele diz que num momento anterior, quando Kardec havia perguntado a ele sobre a influência do espiritismo na música do mundo, e ele diz o seguinte, que ele, enquanto um grande mestre da música no planeta, diz que perante a música celeste, ele não se considerava digno de trazer qualquer informação que fosse. Por isso ele se negou no primeiro momento a falar qualquer coisa sobre música. Mas ele posteriormente veio na posição de aprendiz falar sobre a sublimidade da música celeste e do quanto que o espiritismo vem influenciar no campo da música, em função das ideias novas de que se faz portador. Ele diz o seguinte, ele fala então que a música eleva o ser e que nós ainda não podemos fazer ideia do que representa essa música celeste, porque nós temos a necessidade dos órgãos do sentido. Nós temos uma limitação de percepção e os nossos próprios instrumentos são de alguma forma ainda limitados. Porém, é tão importante que a gente exercite essa música aqui, porque um dia alcançaremos esse patamar superior de vibração, de sentimento em função da música. Ele fala que existem gradações na música celeste, que vão desde uma percepção dos sons até a transformação da música em prece. Ou seja, a música funcionando para a alma como se fosse uma prece. Ou seja, nos liga ao Criador, é o que ele quis dizer. E é tão interessante também que no final de sua mensagem, no livro Obras Póstumas, ele fala que voltará a nascer, que vai reencarnar, porque ele ainda traz imperfeições que precisam ser trabalhadas, e que ele virá trabalhar no campo da música, no meio espírita. Olha que interessante. Ele irá trabalhar com as ideias espíritas, buscando um sentido mais sublime para a música. Existem 2 tópicos no livro Obras Póstumas que falam sobre música. A música espírita e a música celeste. Na música espírita, nesse tópico, nós temos a comunicação de Rossini. No tópico que se chama música celeste, Kardec descreve um fato que aconteceu com uma das médiuns que participaram da codificação. E essa médium é uma adolescente. E ela é musicista.
E durante o dia, o pai havia lido aquela mesma questão do Livro dos Espíritos que trabalhava sobre a música. E ela mentalmente disse para si mesma: ora, música no plano espiritual, isso não existe. À noite, através das mãos dela, veio uma comunicação, ditada pelo Espírito São Luís, dizendo que aquilo que está escrito no Livro dos Espíritos está correto, que a música celeste existe e que ela é tão sublime que nós ainda não a podemos compreender, que a música no plano espiritual existe e faz parte da vida cotidiana dos espíritos. E ela então entrou num estado de sonambulismo, se desdobrou e começou a falar que ela estava escutando uma música muito sublime. E ela então começou a ser levada para esferas superiores e ela não estava dando conta desse estado, pediu que despertassem. E ela mesma deu a dica que seria necessário borrifar água nela para que ela voltasse a si. E jogaram um pouco de água no rosto dela e ela voltou. E então, na comunicação seguinte, São Luís novamente diz que ela havia sido levada a regiões superiores para que ela pudesse compreender o que representa a música celeste. Ela escutou com o espírito, não com os órgãos do corpo físico. Então ela voltou não trazendo a lucidez daquilo que ela escutou, mas trazendo a intuição. E o Espírito São Luís diz que dessa forma ela teria maior facilidade de compreensão a respeito da música celeste. E Kardec então faz uma análise a respeito disso, dizendo que não houve um privilégio desta médium ao ser levada a esferas superiores, porque Deus não privilegia ninguém. Seguramente existiam méritos da parte dela para que ela pudesse ter compreensão maior daquilo que existe no plano espiritual. E ela, como musicista, poderia então ter um caráter mais dinâmico nesta percepção. O Espírito Rossini diz, ainda no livro Obras Póstumas: a harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. A primeira arrebata, a segunda o esclarece, a terceira o eleva. Porque é tão interessante, a gente sempre coloca o estado de elevação do espírito como sendo duas asas, uma representando a razão, o outro o sentimento. Uma ligada a esse aspecto da racionalidade, o outro da sensibilidade, como se fossem esses dois aspectos aqueles necessários para que nós possamos alcançar o grau de elevação espiritual. Rossini transcende essa explicação, dizendo que a harmonia também faz parte deste aspecto, como um sentimento que também devemos compreender. Porque Rossini fala da questão da harmonia, e ele diz o seguinte, ele também se utiliza de metáforas para tentar se fazer claro para a gente a respeito da harmonia. Da mesma forma que nós encontramos a chama produzindo luz, nós encontramos o instrumento e o músico trazendo a música, ou a harmonia na música. Porém, da mesma forma que nós encontramos a luz sem a necessidade da chama, porque ela pode vir de outras fontes, nós encontramos a harmonia desvinculada da música. Ou seja, a harmonia pode ou não vir junto da música, porque a harmonia é um estado espiritual. Olha que interessante. Para nós nos tornarmos espíritos puros, teremos que fazer essa conquista tríplice, no mais alto grau de elevação em todas elas: a harmonia, a ciência e a virtude. No Antigo Testamento, nós encontramos, no primeiro livro de Samuel, uma passagem que fala
da importância da música para o equilíbrio. E nós encontramos o rei Saul tomado de um espírito maligno. E Davi, tomando da harpa, toca uma melodia, e esse espírito então se afasta de Saul, e ele torna ao equilíbrio. Olha que interessante a gente pensar no que a música é capaz de produzir. Mas a gente vai pensar também o seguinte: quem tocou não foi qualquer um, foi Davi. A gente vai lembrar da genealogia de Jesus, que ele vem da descendência de Davi. Então, a música tocada por Davi teve esse poder. Podemos pensar que talvez ele tenha conquistado essa harmonia, e ao tocar a harpa, ele conseguiu expressar este equilíbrio que trouxe novamente a saúde ao rei Saul. Quantas vezes nós já não escutamos relatos de pessoas que, passando por um estado de perturbação tão grande, não conseguiam fazer uma prece, mas se lembravam de uma música que haviam aprendido, e um fato mais específico foi a pessoa havia aprendido uma música na mocidade, e ela então parou um instante e começou a cantar aquela música. E ela não conseguia fazer a prece, mas a música ela conseguiu cantar. As lágrimas lhe vieram aos olhos, e quando ela terminou de cantar a música, ela estava se sentindo muito mais tranquila. Porque a música tem esse papel de organizar, de equilibrar, de nos elevar às vibrações. Não é à toa que habitualmente a gente coloca uma música mais suave, mais sublime, antes de iniciar os estudos, para que a gente, ao chegar, a gente possa acalmar, diminuir a agitação e de alguma forma se preparar para o conteúdo do estudo. Mas imaginem só que a música tem uma importância maior para a vida. Existe um pesquisador japonês chamado Masaru Emoto, e ele chegou a escrever diversos livros. Dentre esses livros, o primeiro dele se chama Mensagem das Águas. E ele produziu uma pesquisa muito interessante, onde ele retirou amostras de água de diversas partes do Japão. Depois ele retirou de diversas partes do mundo. Ele retirava uma pequena amostra de água, colocava num freezer na temperatura de menos 25 graus, e menos 25 graus Celsius, e depois de 2h30, ele retirava essa amostra, colocava essa amostra no microscópio eletrônico e fazia a fotografia. Ele conseguia fazer fotografia dos cristais da água, porque a água estava em estado de congelamento, ela forma cristais. E ele, diante dessa pesquisa, ele começou a fazer variantes da pesquisa. Não só ele começou a perceber que os cristais da água de regiões diferentes tinham formatos diferentes, mas ele percebeu que ele poderia colocar palavras escritas, impressas, em frascos, onde tinha água condicionada, e ele deixava de um dia para o outro. No dia seguinte ele fazia esse processo, retirava uma amostra, colocava para congelar por 2h30 e depois fotografava os cristais. Olha só que interessante o produto que ele encontrou. Nas palavras que se referiam a amor, a admiração, quando ele colocava, gente, a palavra impressa só para a gente ver o poder das palavras, formavam cristais com essa configuração. A palavra arigato, que é obrigado, sentimento de gratidão, impressa, formava este cristal. Agora, estava escrito: odeio você, vou te matar. Olha como é que ficava a água. Todas essas águas foram retiradas de uma mesma fonte. O que variou aí foi simplesmente a palavra impressa. Olha como é que a água muda até de cor. Agora, ele também colocou música. Ele expôs a água, a música, e depois fotografou. E olha que interessante. Com as pastorais de Beethoven e a área para corda-sol de Bach, ele conseguiu esta forma de cristal. E olha que interessante a forma que ele conseguiu com
rock pesado, heavy metal. Imaginem se ele tivesse feito essa pesquisa colocando funk. A água ia evaporar, ia desaparecer. Mas é tão interessante a gente pensar a respeito do que as palavras fazem com a água, o que a música é capaz de fazer com a água. Por quê? Nosso corpo é composto basicamente de água. Cerca de 70% do nosso corpo está em água, é composto de água. A água tem um simbolismo muito grande ligado à reencarnação. Por quê? A gente vai se lembrar do encontro de Jesus com Nicodemos, quando Jesus disse: é necessário nascer da água e do Espírito. Ou seja, é necessário reencarnar e se renovar. Então, o feto, o embrião, quando ele está no ventre da mãe, ele está no meio aquoso, porque o líquido amniótico ele é composto basicamente de água. Mesmo os gametas masculino e feminino, eles estão, o espermatozoide e o óvulo, eles estão em meio aquoso. Então a gente vê assim, como que a água tem uma representatividade tão grande para a gente. Tão grande que a proporção de água que nós temos no corpo é exatamente a mesma proporção de água que existe no planeta em relação à Terra. Olha que interessante. Então, gente, se palavras impressas ou música consegue imprimir, de alguma forma, uma influência na água para que depois os cristais se formem com formatos diferentes, imagine o que isso daí não é capaz de fazer com o nosso corpo, com o nosso organismo, com a nossa saúde. É para que a gente pense na qualidade daquilo que a gente externaliza pelas palavras, da qualidade das músicas que nós temos ouvido e cantado, porque muitas dessas músicas a gente não pode nem citar, porque é censurado. Mas elas tocam nas rádios aí, em todos os horários. Então, o que isso aí não produz de alguma forma no nosso organismo? Para a gente que já está numa proposta de buscar equilíbrio e saúde, no sentido mais amplo, é para que a gente possa selecionar melhor aquilo que entra. Porque aquilo que entra para o nosso ser vai ser o alimento da nossa alma. Bom, vamos entrar agora no aspecto mais importante, que é a música no plano espiritual. A gente já viu que no plano físico a música tem um aspecto muito importante. A gente não pode negar. Mas no plano espiritual a gente vai ver que o alcance ainda é muito maior. E no livro Renúncia, o benfeitor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele logo no primeiro capítulo do livro, narrando o encontro de Alcíone e de Pólux, que são dois espíritos afins, ou duas almas gêmeas, só que não almas gêmeas como a maioria das pessoas concebe, dois espíritos afins, com identidade de interesses e o mesmo patamar de evolução, não. Pólux é um homem ainda do mundo, vindo de uma série de quedas morais, principalmente na área da afetividade e da sexualidade. E a Alcíone, um espírito sublime, que já conseguiu se desvincular das reencarnações aqui no planeta. Ligada ao sistema de Sírios, ela desenvolvia um trabalho lá no campo da música. Olha que interessante. E ela tinha o papel de trazer para os músicos aqui da Terra ritmo e harmonia. A gente olha a harmonia de novo. Olha como que a harmonia é importante. Então, Alcíone é um desses espíritos superiores que tinha o papel de trazer a influência espiritual superior para a música aqui na Terra. Gente, então, se os espíritos superiores têm essa preocupação com a música aqui na Terra, será que estudar sobre música é algo com pouca importância? Seguramente de muita importância. Então, Pólux estava se preparando para a reencarnação. E momentos antes dele vir se aproximar mais do seu corpo, ele vê Alcíone de alguma forma se faz presente, ele sente
um bem-estar inefável que ele não consegue compreender, é a presença dela no meio deles. E eles não conseguem ver, porque ela está numa frequência vibratória diferente, num nível evolutivo diferente, mas ela depois se materializa para Pollux. E eles têm um diálogo muito emocionante. Pollux, então, pede para que Alcione também reencarne. E ele diz que a presença dela no mundo seria estímulo para que desta vez ele fosse bem-sucedido na reencarnação. E ele então adormece nos braços da amada, ela entrega o amado para espíritos superiores que vão concretizar a reencarnação, e ela então alça voo para as esferas superiores. E ela vai para essa região de Sírios, e Emmanuel descreve para a gente um templo construído de matéria sólida, porém translúcida, como se fosse um cristal. E de lá emanavam músicas celestes. Os espíritos que se encontravam já traziam dentro de si o amor fraternal, o amor superior de almas, sem nenhum interesse, desvinculado completamente dos sentidos de orgulho, de vaidade, de posse. E Alcione então procura o seu mentor. E é uma alma mais superior ainda, logicamente. E ela externaliza o seu desejo de reencarnar na Terra. E o benfeitor dela fala, mas para quê? Você pode auxiliá-lo daqui mesmo. Não tem necessidade de você reencarnar. E ela argumenta falando que, além de Pollux, ela ainda tem outras almas que fazem parte do seu campo afetivo, espíritos que ela já havia encontrado em outras existências, que fazem parte da sua família espiritual, que ainda se encontravam em situação muito difícil. E ela gostaria muito de auxiliá-los também. E o mentor fala, mas e o seu trabalho em Sírios em relação à música, suas pesquisas, e o trabalho em relação aos músicos da terra, de levar ritmo e harmonia? E ela fala que gostaria de ter uma licença deste trabalho, temporariamente, para que ela pudesse reencarnar. Então, gente, nos mundos superiores à Terra, a música é campo de estudo sublime para almas que já atingiram alto grau de hierarquia espiritual. André Luiz, em várias de suas obras, fala sobre a música no mundo espiritual. E nós encontramos no livro Nosso Lar algumas cenas que André Luiz nos descreve onde a música está presente. E logo quando ele foi acolhido no hospital em Nosso Lar, depois de ele ter permanecido por 8 anos no umbral, ele estando naquela enfermaria, ele escutou uma música ao final da tarde que adentrava, que preenchia todos os espaços da enfermaria. E ele ficou tão tocado por aquela música que ele nunca tinha escutado nada igual. E Lísias fala que é música superior. E convida a ele a que eles fossem a um templo onde havia uma reunião, onde se fazia uma prece do entardecer. E lá haviam 72 criaturas que entoavam em coro uma música sublime. Eram 72 ministros de Nosso Lar, que lá estavam cantando naquele momento, juntamente com o governador, para poder harmonizar e logo depois fazerem a prece. E naquele envolvimento da música e depois a prece, formou-se ali um coração azul com estrias douradas, irradiando para todos os seres. E Lísias esclarece que aquele coração era formado pelo somatório dos pensamentos dos espíritos que se encontravam em equilíbrio em Nosso Lar. Era uma criação mental dos habitantes daquela colônia espiritual. Olha que interessante. Em outro momento, quando André Luiz é convidado a ir morar na casa de Lísias, André Luiz percebe que a casa de Lísias tem tudo que uma casa comum tem. Tem banheiro. E ele vê por sobre um cômodo, uma cômoda, uma harpa. Ele ficou admirado e falou assim, uma harpa aqui? E Lísias faz um trocadilho, faz uma brincadeira com André Luiz, dizendo, como você pode ver, André, nós temos aqui harpas, não temos os anjos arpistas.
pois que a harpa espera pelo concurso de nós próprios para produzir música. E depois, mais adiante, a gente encontra Lísias e as irmãs dele tocando música numa reunião que foi realizada na própria casa, onde o pai deles estaria se materializando ali para trazer uma comunicação. A música servia de fonte inspirativa e de harmonia para todos. Mas no livro Os Mensageiros, também de André Luiz, psicografia também de Francisco Cândido Xavier, nós temos uma cena belíssima quando existe um encontro social em um dos postos de socorro ligados à cidade espiritual de Nosso Lar. Era noite e haviam cerca de 80 espíritos infantis, 80 crianças desencarnadas. 50 estavam tocando instrumentos musicais e 30 cantando. Cantavam uma melodia que na Terra é conhecida como barcarola. Barcarola, para quem conhece, é a música que os barqueiros de Veneza cantam. É aquele estilo de música que os meninos estavam cantando. Mas André Luiz fala que é uma barcarola não conhecida aqui na Terra. É um estilo humano. Pouco depois, Cecília, que é a filha do casal cujo pai administra esse posto de socorro no plano espiritual, ela, Ismália, convida a Cecília a ir ao órgão. Não era um teclado, era um órgão mesmo. Eu fico imaginando esses órgãos de igreja gigantescos, porque André Luiz descreve como um instrumento muito grande. Vai ao órgão para tocar uma melodia. E ela toca uma música que é tocada em fuga. É uma música da terra. E depois Ismália solicita a Cecília que ela tocasse uma música do coração. E ela então toca uma música que ela própria havia composto, que falava de amor. Do amor dela em relação ao seu noivo, que se encontrava ainda na terra. E todos se emocionaram muito, porque se lembraram da terra. Logo depois, Aniceto solicita, Aniceto é o benfeitor que André Luiz participa com ele de todos os eventos ao longo do livro. Solicita a Ismália, que é um espírito de altas esferas, que ela pudesse tocar ali no órgão uma música da sua região espiritual. E ela então não se fez de rogada, foi ao órgão, sentou e começou a tocar uma melodia belíssima, que André Luiz nunca ouvira nada antes igual. E olha que interessante que André Luiz descreve. A música, Ismália não cantava, mas a música trazia em si um conteúdo de palavras, porque a música era uma prece. E mesmo sem que ela falasse nada verbalmente, o sentido, o significado da prece era percebido em espírito. E André Luiz no livro descreve o que ele deu conta de compreender. E ele fala que no final da música, que ele tinha os olhos rasos de lágrimas que parecia uma criança chorando. E ele olhou para o lado e viu que todos estavam chorando, porque a música de Ismália havia sensibilizado a todos. Quando ela terminou a música, houve um jorro de luz na fronte de Ismália. E logo em seguida, do coração de Ismália começaram a sair flores azuis, que iam ao encontro de todos que estavam no auditório, principalmente em direção a Aniceto, que ela havia dedicado aquela música. E à medida que as flores iam tocando, aquelas pessoas que lá estavam se diluíam e produziam um bem-estar ainda mais inefável. Olha o que a música é capaz de fazer. Olha que interessante, a música celeste traz um conteúdo de mensagem. Ela conta uma história, ela traz frases, ela diz para a gente algo. No livro Libertação, também de André Luiz, nós encontramos uma outra cena muito interessante. O livro Libertação, vocês se lembram, é o livro onde existe uma missão na região das trevas, uma cidade num campo inferior, subcorostal, onde busca se libertar um espírito chamado Gregório. E ele era um dos sacerdotes, um dos governadores desta cidade espiritual das trevas. Gúbio é o mentor que André Luiz vai junto, participando e tudo. E existe um determinado momento do livro que eles estão numa casa aqui na crosta,
E nessa casa havia um grupo de obsessores que haviam tomado, e a intenção deles era de tirar a vida de uma jovem que lá vivia. Essa jovem havia sido filha de Gúbio em outra existência. Ele a amava como um pai. E o que acontece é que, num determinado momento, eles assumem o comando da casa. Gúbio coloca sinalizadores luminosos, balizas luminosas, dizendo que agora aquela casa estava sob o domínio da luz. Quando os espíritos que estavam nas proximidades perceberam que aquela casa havia se tornado um posto de socorro, foram lá e começaram a pedir socorro. E aqueles que tinham condição foram acolhidos, pois seriam depois realocados para hospitais no plano espiritual, para postos de socorros em outras regiões. Havia um grupo de entidades que foi acolhido ali e que elas haviam sido religiosas no mundo, vinculadas a uma determinada religião evangélica. Então pediu-se a elas que cantassem. E elas então cantaram ali também um hino que elas sabiam para harmonizar o ambiente e trazer equilíbrio para os outros que, como elas, também estavam sendo socorridos. Então, olha que interessante o que a música não faz, né, em relação aos trabalhos no plano espiritual. Eu me esqueci de falar, mas no livro Nosso Lar, André Luiz descobre que a música faz parte dos ambientes de trabalho de Nosso Lar. Todos os ambientes de trabalho têm música. Por quê? Percebeu-se que com música a produtividade era muito maior. Existe um outro momento do livro Nosso Lar que André Luiz vai até o campo da música. É uma região aberta, ligada à natureza, onde existiam diversos grupos tocando música. No centro havia a música mais sublime, mais celestial. Nas periferias, música ligada à terra, com ritmos, estilos vinculados aqui à terra. E André Luiz narra, descrevendo que havia muito menos pessoas buscando músicas da periferia, ou seja, vinculadas à terra, do que buscando essa música celestial. Porque o nível médio dos espíritos que se encontravam em Nosso Lar já tinham a capacidade de se sensibilizar com relação a essa música celeste. No livro Boa Nova, do benfeitor espiritual Humberto de Campos, também ditado a Francisco Cândido Xavier, no último capítulo, que se chama Maria, nós encontramos uma narrativa a respeito dessa alma tão sublime que é Maria de Nazaré. Humberto de Campos narra a trajetória de Maria após a morte de Jesus. E narra, inclusive, a desencarnação de Maria. Quando Maria se vê no plano espiritual, havia uma pleiade de espíritos luminosos cantando, acolhendo ela na sua chegada. Lógico que ela ficou sensibilizada, mas ela começou a se lembrar das experiências que ela havia tido no mundo, dos locais onde Jesus havia estado, onde Jesus havia ensinado. E imediatamente ela foi levada a esses sítios, a essas cidades. Ela pôde ver região por região. Antes de ir embora para as regiões celestiais, ela teve a intenção de visitar aqueles cristãos que já estavam oferecendo a própria vida em prol do Evangelho nascente. Eram os primeiros cristãos. E ela então se viu levada para uma cidade suntuosa. Seu casario suntuoso de mármore, estátuas majestosas, ela estava em Roma. E ela então foi levada até o Esquilino, onde havia um grupo muito grande de cristãos, algumas centenas que lá estavam aprisionados, haviam passado por maus tratos, estavam todos encarquilhados diante do sofrimento, mas todos fortes para o testemunho que eles já sabiam que eles iriam passar, que era o de doar a própria vida diante das feras no circo máximo. Maria então foi um a um, buscando em espírito inspirar e trazer ânimo a cada uma daquelas almas. Mas antes de ir, ela teve a intenção de deixar naquelas almas
um momento de alegria, porque ela ficou pensando: será que eu deveria solicitar a liberdade para essas almas? Mas nós aprendemos que com Jesus o jugo é suave e o fardo é leve. Então é importante dar um sentido novo para essa experiência de dor e de sofrimento, que ela seja vivenciada com ânimo, com vigor e com alegria. Maria então, se aproxima de uma jovem que estava postada na janela, olhos fundos, magra, desolada. E ela então diz para essa jovem, em espírito: canta, minha filha, canta. E a jovem não pôde compreender o porquê que ela foi tomada de uma alegria imensa, e ela então começou a cantar uma música, um hino, que falava de Jesus, que falava de entrega, que falava de sublimidade. Poucos instantes depois, haviam algumas centenas de almas que lá estavam no cárcere, cantando em uníssono aquele hino. Humberto de Campos então encerra o livro e este capítulo falando: todas as vezes que nós estivermos em um templo, que nós ouvirmos então o cântico religioso, que nós nos lembremos então da sublimidade da Mãe Santíssima, porque de alguma forma ela foi a primeira a estimular a vinculação da música na atuação religiosa. Para que nós possamos encerrar a nossa parte, nós possamos ter mais um momento musical, eu quero trazer uma mensagem de Emmanuel, que está no disco, no LP, que se chama Música à Luz da Oração. E Emmanuel diz o seguinte a respeito da música: deixa que o teu coração voe além do horizonte, nas asas da música sublime que verte do céu à terra, a fim de conduzir-nos da terra ao céu. Ouve-lhe os poemas de eterna beleza, em cuja exaltação da harmonia tudo é gloriosa ascensão. Nesse arrebatamento, as esferas do sem-fim, o silêncio será criação excelsa em tua alma. A lágrima ser-te-á soberana alegria, e a dor será teu cântico. Escuta e segue na flama do pensamento que transpõe a rota dos mundos, associando tuas preces de jubilosa esperança às cintilações das estrelas. Não te detenhas. Cede à cariciosa influência da melodia que te impele à distância da sombra, para que a luz te purifique, pois a música que te eleva à emoção e te descerra a grandeza da vida significa, entre os homens, a mensageira permanente de Deus. Emmanuel. Agora a gente vai cantar Cais de Estrelas. Teu remanso, príncipe, irá
ventos que açoitam aumentam vendavais. São ameaças para quem não vive em paz. É a maré que quando o barco se desvia reconduz. Vou me guiar seguindo sempre a tua luz. És o farol que nas tormentas brilhará. Sem meu percurso encontrar o vento mar. Busco a paz que irradia tua força tutelar. Sem meu percurso encontrar o turbulento mar. Busco a paz que irradia tua força tutelar. Os nevoeiros poderão me desviar de ti, mas quando a noite enegrecer a luz do meu olhar, vem me dar ocas de estrelas, por tem luz que resplandeça, vibrações de amor em mim. Os sofrimentos poderão nos afastar de ti, mas se a vida eu navegar, eu quero te encontrar. Caras de estrelas vem me dar, por tem luz que eu possa ancorar. Deus de paz e amor infindo, aos teus braços vou seguindo. Caras de estrelas vem me dar, por tem luz que eu possa ancorar. Se sou luz, o meu destino é seguir em teu caminho. Caras de estrelas vem me dar, por tem luz que eu possa ancorar. Tua força irradia, teu remanso principia, por tem luz que eu possa ancorar.